Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Estamos aqui refletindo sobre o poder de Deus e como Deus é o nosso provedor fiel. Filipenses capítulo 4, verso número 19, diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ao final da sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo está expressando gratidão pelo apoio financeiro que aquela igreja de Filipos lhe enviou. Ele os encoraja, lembrando que Deus é o provedor supremo, capaz de suprir todas as necessidades dos seus filhos. Essa promessa não é baseada na capacidade humana, mas na riqueza inesgotável de Deus em Cristo Jesus. O contexto aqui dessa passagem é que Paulo está preso, dependendo do sustento de igrejas parceiras, como a igreja de Filipos. Apesar das dificuldades, Paulo exalta a suficiência de Deus. Paulo sabe que Deus cuida dos seus servos. Deus é a fonte de provisão. Paulo sabe disso. A expressão "o meu Deus" aqui, ela reflete a confiança pessoal de Paulo em Deus como provedor fiel para a sua vida. A provisão divina, ela não é limitada por recursos humanos, mas está enraizada na riqueza da glória de Deus, que é infinita. Quando as fontes humanas secam, as fontes divinas jorram. Quando a força humana acaba, o poder de Deus é ilimitado. Assim como Deus supriu com o maná no deserto para o povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 16, Deus continuará suprindo as necessidades dos seus filhos nos dias de hoje. No século XIX, Deus supriu a necessidade dos orfanatos que George Miller cuidava lá em Bristol. Aquele homem orava pedindo a Deus por recursos para manter aqueles orfanatos, onde havia muitas crianças que recebiam gratuitamente as refeições. E ele não tinha dinheiro, e ele tinha feito uma oração de que não pediria dinheiro a nenhuma pessoa para sustentar aquele orfanato, e que isso seria sempre da parte de Deus o sustento. E quando ele orava, Deus enviava. George Miller confiava que Deus era o seu provedor fiel. Todas as necessidades nossas podem ser supridas em Cristo. O texto ele destaca que as necessidades são supridas em Cristo Jesus. Isso mostra que tanto as necessidades físicas quanto as espirituais são atendidas por meio da obra redentora de Cristo. O maná no deserto prefigurava o pão da vida. Mas veja que lá em João capítulo 6, o verso número 35, Cristo é o pão da vida. Cristo é o nosso alimento diário. Cristo é nossa verdadeira suficiência. Em Cristo nós estamos seguros. A riqueza da glória de Deus que está aqui nesse texto, ela está baseada, ou a base dessa promessa, ela está na inesgotável fonte de poder que é Deus. Não se trata de prosperidade aqui. A riqueza da glória de Deus aqui não se trata de prosperidade material. Sabe aquela coisa, eu vou ficar rico, mas eu vou comprar uma casa maior, eu vou trocar de carro. Não se trata dessas coisas, mas sim de uma provisão plena e perfeita, no tempo e na forma que glorificam a Deus e que beneficiam também aos filhos de Deus. Como acabei de citar, o exemplo de George Miller, no século XIX, orando e pedindo alimento para aqueles órfãos. Veja que Deus o ouvia e atendia a sua oração. Isso glorificava a Deus, mas também servia aos órfãos e também a George Miller. Então, precisamos confiar em Deus em meio às escassez da vida. Quando enfrentamos desafios financeiros, precisamos lembrar que Deus é fiel,
Quando enfrentamos doença, precisamos lembrar que Deus é fiel. Quando enfrentamos dificuldades de relacionamentos, precisamos lembrar que Deus é aquele que restaura relacionamentos. O mesmo Deus que sustentou Israel, lá dando o maná, o mesmo Deus que sustentou Paulo, o mesmo Deus que atendeu aos pedidos e sustentou os órfãos que George Miller cuidava, é o mesmo Deus que nos sustenta hoje. Por isso, priorize o reino de Deus. Assim como os filipenses investiram no ministério de Paulo, nós devemos confiar e buscar primeiro o reino de Deus, e Deus cuidará das nossas necessidades. Mateus capítulo 6, verso número 33, nos aponta isso. Precisamos descansar espiritualmente em Cristo. Muitas vezes a maior necessidade nossa não é material, mas ela é espiritual. E em Cristo encontramos descanso, paz, alegria e todas estas coisas de maneira plena, de maneira que o mundo não pode nos oferecer. Por isso, eu lembro-me aqui da minha esposa sempre me dizendo: Cláudio, você precisa cultivar a gratidão. Você precisa ser grato. Com isso, cultive a gratidão. Precisamos cultivar a gratidão. Ao reconhecermos que Deus tem suprido nossas necessidades, mesmo nas pequenas coisas, isso faz com que o nosso coração se torne um coração grato e dependente da graça e da misericórdia de Deus. A minha esperança é que essa mensagem de hoje faça com que o seu coração encontre em Cristo Jesus o provedor fiel para a sua vida. Um bom dia, espero você em nosso próximo encontro, se assim o nosso provedor fiel, Jesus Cristo, nos permitir. Um abraço e até lá.